Por que eu não vou ver o live action da Branca de Neve? Porque eu acho que você também não deveria. Pois é, ousado. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Olha, eu quero saber o que você pensa, então já comenta aqui embaixo e me diz o que você achou do filme. Mas como é que eu posso não recomendar uma coisa que eu nem assisti? Eu assisti alguns vídeos sobre e também assim, no começo eu me entusiasmava pra poder ver um live action, mas hoje em dia não é o caso, principalmente os da Disney, e eu vou explicar o porquê. Você provavelmente já conhece os irmãos Grimm, mas se você não conhece, não tem problema, porque eu tenho certeza que você conhece os contos clássicos, tipo João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cinderela e, é claro, Branca de Neve. Talvez você também já saiba disso, mas as histórias originais eram muito mais macabras e pesadas do que as adaptações da Disney. Eram contos de fadas num sentido muito diferente do que a gente conhece popularmente hoje. E dito isso, por exemplo, a Branca de Neve tinha apenas 7 anos e o caçador vai tentar estrangular ela, então assim... E a Rainha Má, ela não queria o coração da Branca de Neve, ela queria os pulmões e o fígado, que eles iam ser banquete pra celebrar a vitória que foi matar a Branca de Neve. Ou seja, você consegue ver que traz um tom muito mais macabro do que a Disney, que tentou fazer uma coisa muito mais palatável, infantil, carinhosa e até mesmo, acho que acabou criando uma linguagem de adaptações a partir disso. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com a Branca de Neve live action que acabou de chegar nos cinemas? Eu vou te explicar. Eu, particularmente, vi poucos live actions da Disney. Acho que 2, talvez. Mas eu cansei muito rápido. Porque eu acho que a gente chegou num momento que saturou. Eu tô generalizando, eu não sei se esse é o seu caso. Talvez você seja apaixonado pela Disney e ame revisitar esses universos. Porque não tem nada de errado. Mas eu, no momento, já tô saturada. Eu não aguento mais, tipo, falar, o live action de, tipo, um filme que a gente já conhece. Porque parece muito... Parece não, é, né? Você fazer, muitas vezes, o filme exatamente igual, tipo, frame por frame. E por mais que tenha um sentido mágico e até admirador e até admirável, eu acho que começou a perder a graça. Essa é a minha opinião. Falando assim, também ainda, na minha perspectiva e na minha observação de uma pessoa que ama consumir filmes e séries e tudo mais, não sei se isso é baseado por algum estudo, tá? Mas, na minha opinião, a pandemia marcou uma época que a gente precisou da nostalgia. Eu não tô dizendo que a nostalgia não era forte antes. Quem não gosta de revisitar alguma coisa que foi seu carinho, seu xodozinho de criança. Mas eu acho que no tempo que a gente teve dentro de casa, começou a acontecer um fenômeno assim diferente, porque é tipo, a gente precisa dessa esperança, a gente precisa desse lugar conhecido de, tá vendo, existe esperança, tudo vai ficar bem, aquela época era tão de... Enfim, e aí acessou esse lugar de querer esse conforto pra gente, sabe? Tipo, olha, o mundo tá muito doido, mas assim, a gente tá aqui com os filmes que a gente amava quando era criança, e eu lembro dessa época, e enfim, foi uma época, eu acho, muito de olhar pra trás, né? De lembrar de coisas talvez que a gente não tenha valorizado tanto na época, enfim, e por aí vai. E aí, eu acho que pra indústria, isso foi um novo jeito de lucrar. Então, a partir desse momento que a pandemia acabou, eu sinto que a gente começou a viver meio que um eco, em certos aspectos, da sensação de nostalgia. Quando eu acho que a indústria entendeu que, nostalgia funciona, no caso até da Disney, nostalgia sempre funciona pra gente. A gente é conhecido por clássicos. Então, se eu alinho isso com uma necessidade, caramba, a gente pode fazer o mesmo filme e lucrar tudo de novo e talvez até mais. Só que como a gente vê por aí, se você der um Google também, não é bem assim, né? Tem muitos fracassos de bilheteria que são baseados nesses filmes, que são live actions que, em teoria, dariam muito certo, justamente por ter esse vínculo tão forte com quem assistia. Existem casos que são importantes, por exemplo, o caso da Pequena Sereia. É muito importante. Porque colocaram uma mulher preta como a princesa principal da Disney. Então, quantos vídeos a gente não viu daquelas crianças que estavam se identificando e olhando e falando, mãe, olha, sou eu, enfim, é super emocionante. Então, por esse lado, eu acho que é muito legal. Mostra uma evolução e que a gente tá, assim, caminhando pra frente, ainda bem. Mas, por outro lado, também tem uma galera que, na minha opinião, é ignorante, que olha assim e fala, poxa, mas nem parece a Pequena Sereia. Tipo, cara, se for pra você falar isso, você tem que realmente dar uma olhada no filme inteiro, porque muita coisa já não tá parecendo mais o original, porque não precisa aparecer. Porque, afinal de contas, eu acho que existem duas coisas. A responsabilidade de recriar algo icônico, que pros fãs vai ser muito importante e pode estragar muito fácil, mas definitivamente não deveria ter a ver com um racismo estrutural, sabe? Tipo, e velado. Porque, acredite, não
não é sobre, tipo, a sereia ser branca ou não. É sobre, tipo, o seu preconceito. Enfim, e também acho que tem uma questão da inteligência artificial que eu acho, assim, muito legal. Todos os benefícios que ela traz. Mas se você for parar pra olhar, eu olho esses filmes, às vezes eu falo assim, cara, eu nem sei mais o que eu tô vendo. Porque é tudo tão falso, é tudo tão chapado. Eu sinto que a gente tinha um lugar muito interessante com isso, por exemplo, quando era muito bem misturado com o humano, o fator humano da coisa. Harry Potter, por exemplo, eu sei que se você assistir os efeitos especiais de um filme preto e branco, ou se você for assistindo filmes, sei lá, dos anos 2000, que tinham certos efeitos especiais também, você fica meio tipo, nossa, que ruim, nem parece, tal. Só que, na minha opinião, eu acho que tem um lugar muito precioso, assim, sobre isso. Porque tá alimentando uma magia do universo que é tão querido para as pessoas, de uma forma que tem que ser coerente com a tecnologia da época, certo? Então, dito isso, até me irrita muito essa pauta da rede social, assim, porque tem pautas muito importantes do tipo comparação. Teve uma novela também que fez muito legal essa pauta sobre um homem adulto conseguir se personificar como uma menina jovem pra poder entrar em contato com outras meninas jovens. Então, assim, tem pautas muito interessantes e é muito legal ver quando o produto acerta. Mas tem muitos produtos também que ficam tipo, vamos fazer sobre uma influencer que só tem uma dimensão. Beleza Fatal também, um exemplo muito bom de algo que funcionou. É uma influencer, mas ela olha quantas camadas e trazendo uma coisa nostálgica da novela, do novelão. Então isso é muito legal. Mas Vale Tudo, por exemplo. Eu sinto que os meus pais, né, que foi a geração dos meus pais, que eles ficaram meio tipo, eu não queria que fizesse de novo. E meio decepcionados, assim. Estão assistindo, mas sabe, aquela coisa tipo, cara, foi muito icônico. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Então, trazer pros tempos atuais também tem coisas que são necessárias, por exemplo, a inclusão e diversidade, mas também tem coisas que não funcionam. Tipo, caramba, meus pais não vão se identificar com a menina querendo ser uma influencer, sabe? O que tudo bem, mas não é nem sobre o objetivo da novela em si, mas é sobre, às vezes, tem umas coisas que você não precisa refazer. Eu não tô nem falando de Vale Tudo porque eu não tenho conhecimento, eu não vi o original, pra mim, tipo assim, não me impacta ser refeito, mas no caso de Branca de Neve já me encheu o saco. E eu vou tentar explicar mais ou menos por quê. Além da inteligência artificial começar a chapar as coisas de uma forma... Eu lembro do Rei Leão também, tipo, é óbvio que eu não esperava que fossem ser feitos com animais de verdade, mas, cara, eu não sei, ficou uma coisa tão, tipo, eu tô vendo um jogo de The Sims, sabe? Eu tô vendo não tem um fator ali, tipo, tá tão realista sei lá, o leão, que até eu nem achei tão realista, tá? Eu acreditava muito mais no Aslan de Nárnia. A tecnologia era bem menos avançada. Mas a questão é, no Aslan, que é um grande exemplo, nossa, até arrebentei nesse exemplo, tinha uma questão muito humana, entendeu? Tinha uma preocupação em humanizar aquelas criaturas ou aquele universo, por mais que fosse sombrio ou não compreendido, tinha esse lugar. E eu acho que é por isso que funcionava tão bem. E agora fica essa coisa de... Estamos vendo robôs e bonecos e várias coisas que não precisam ser substituídas por inteligência artificial serem substituídas por isso. Tipo, natureza. Eu entendo, eu sei que tem questões e tal, mas, cara, a natureza é uma das coisas mais lindas. É, tipo, você recriar ela em CGI é, tipo, enfim, inteligência artificial, né? Além disso, eu acho que a indústria começou a tirar vantagem, todo mundo sabe disso, né, de minorias. Então, entendeu que funcionou, entendeu que não dá mais pra vender com preconceito, que não dá pra não incluir pessoas e tudo mais, que precisa de representatividade. Então, como eu falei, por um lado, incrível, por outro lado, começa a perder a linha. Justamente porque tá sendo ignorado o fator humano nesse tipo de produto, a gente consegue ver o que é genuíno e o que não é. E nesse genuíno e não, a gente também consegue entender que, tipo, eu não sei, tomara que as histórias estejam, sim, diversificando em termos de ter mais mulheres no set, mais mulheres escrevendo, mais diversidade racial e tudo isso. Mas é tão curioso como você vê, às vezes, tipo assim, cara, isso claramente não foi uma pessoa desse grupo que escreveu, sabe? E eu não posso dizer isso pela Branca de Neve. Vamos até pesquisar aqui quem que escreveu. Direção, Branca de Neve, live action. Mark Webb. Tá. Bacana, é um homem, vamos ver a cara do Mark Webb. Entende? É tipo assim, beleza, ele poderia até não ser branco e não ser homem e tal, mas acaba que fica meio claro quando é, até porque muitas vezes né? A gente sabe dessa falha do mercado, mas esse nem é o ponto. O ponto é, você não sabe o que é feminismo, então não dá pra você fazer uma adaptação sobre feminismo porque você quer lucrar em cima da causa feminista, entende? Então, tipo assim, eu não vou ver muito por isso. Não porque eu tenha sentido que, o feminismo foi
prejudicado. Não, mas é que eu acho, pelos poucos clipes que eu vi, eu comecei a achar engraçado. Porque ficou transparente pra mim. Eu olhei e falei assim, entendi, então você tá vendendo um feminismo que eu não sei se é o seu, tá? Mas que não é o meu, que, de novo, dá uma enclausurada nas mulheres em um tipo só de pensamento ou ideologia aonde pode ser controlado. Então, por exemplo, uma mulher que é uma líder é foda, bacana, concordo, mas a partir do momento que ela tem algum interesse romântico, então ela é fraca. Se ela for sensível, ela também é fraca. Se ela for vulnerável, ela é fraca. E o sinônimo de fortaleza e sinônimo de força é a energia masculina. Quando eu digo energia masculina, eu quero que fique muito claro. Eu não digo, tipo assim, você tem que ter uma energia feminina porque aí você se infantiliza e você facilita o mundo para os homens pervertidos. E aí não é esse lugar. Porque eu acredito de verdade que a energia feminina nem é isso, tá? Eu acho que é confundido com isso e usado a favor do patriarcado, tá? Mas, dito isso, todo mundo tem uma energia feminina e masculina dentro de si. Com esse movimento de pegar causas nobres e transformar elas para poder beneficiar os homens, a gente vê também o que eu sempre falo, homens que estão começando a viver na sua energia feminina, acreditando que não precisam fazer nenhum tipo de esforço, acreditando que eles são os príncipes a serem salvos. No mundo ideal, precisava fazer essa piada, foi mal. Mas no mundo ideal, ninguém vai salvar ninguém, né? Cada um vai se salvar e vai conseguir viver em harmonia e tal. É curioso como isso está sendo refletido agora nos filmes também. Então, é claro que o filme clássico da Branca de Neve traz problemática, porque ele vem refletido de uma época que era muito mais retrógrada e limitada. E a gente sabe disso porque, caramba, foi o que? 1950? Eu nem sei. Claro que ele vai trazer problemáticas. Mas, assim, na minha opinião, tem que se entender que quando eu vi criança, eu não tava nem me dando conta dessas problemáticas. Então, pra mim, a nostalgia se criou ali. Agora que eu vejo como uma adulta, eu consigo ver essas problemáticas e pensar criticamente sobre isso. Então, refletir sobre isso é muito legal e muito importante. Mas, o que também se linka com as visões de amor, por exemplo, que nós, mulheres, fomos ensinadas a ser muito boazinha, ser muito empática, nunca querer guerra e fica quieta, e você não pode ser líder e tudo isso. Então eu entendo que trazer uma Branca de Neve mais empoderada nesse lugar e falar, não, cara, ela é braba mesmo, ela vai lá e ponta o dedo na cara de geral e ela banca o negócio. E até salva o príncipe se for necessário. E, tipo assim, o problema em si não é salvar o príncipe, entendeu? Porque, ok, a gente pode inverter os papéis, brincar um pouco com isso, mas a questão é, pra quem que é essa história? Eu não sinto que é pras mulheres. E você começa a, tipo, tirar valor de mulheres que acreditam que romantismo é legal, mulheres que sonham sim com casamento ou que querem viver não necessariamente um estilo de vida tradicional, mas que acreditam no amor e acreditam, sei lá, em bondade, empatia. Eu sou uma pessoa, por exemplo, uma mulher que... Eu sou feminista, tá? Vamos começar por aí. Eu também tenho meu lado romântico, sabe? E eu acho que isso é, assim, de muitas mulheres, e não só de mulheres, mas enfim, você entendeu? E eu fico incomodada de sensibilidade ser tratada de novo como uma coisa falha, de vulnerabilidade ser tratada como uma coisa falha. Então não, a Branca de Neve não vai ser uma pessoa sensível. Ela vai ser uma líder foderona que, na verdade, luta Muay Thai. Show! Mas, tipo assim, a gente já tem, por exemplo, a Mulan. Cara, a Mulan é uma personagem que luta. A batalha, o físico, tá no DNA dela. Isso não importa, tipo assim... E ainda é feito conciliando isso com a energia feminina dela. Ela não deixa de ser mulher porque ela vai lá no campo de batalha e, pô, massacra geral. E eu acho isso genial. Eu acho brilhante. O que eu acho que a Branca de Neve live action falha em fazer. E por que eu digo falha em fazer? Porque poderia trazer pontos muito mais interessantes. Em vez de trazer reflexões sobre uma mulher que às vezes não tem tanto essa energia feminina, mas que ainda se identifica como mulher e também ainda quer ser amada, ou quer outras coisas, mas que tem batalhas internas com si própria. Aí fica uma coisa tipo, é uma história sobre uma Branca de Neve que ela quer ser líder só porque ela quer ser líder. Que ela nasceu pra isso aí, e amor é coisa de garotinha, e sensibilidade é coisa de menininha. Então, tipo assim, isso também não é uma narrativa machista, cacete. Tipo, começa a ficar muito doido. Tipo, uma tentativa tão grande de acertar uma coisa básica que parece que se distancia cada vez mais e mais. Pelo menos pra mim, assim, eu fiquei, tipo... Eu não vejo, assim... A gente tá tentando justamente ser reconhecida por tanta coisa que não é aparência, que não é o que a gente já sabe e tal. E aí sai um filme sobre... Esse filme não é sobre romancezinho. Inclusive é o que a atriz Rachel Zegler falou nas entrevistas, que esse filme não vai ser, sabe? Que nem a versão dos anos 50. Tipo assim, isso é bem autoexplicativo, porque é óbvio que não seria, sabe? Mas... não, porque ela não vai ser salva pelo príncipe. Ok, mas... Então agora ela tem que ser uma mulher forte a partir do momento que ela salva o príncipe, que ela é líder, que ela não tem um sonho de casar, ou que ela não tem um sonho de se apaixonar
apaixonar. Eu acho até que poderia ter sido feito, mas da maneira que foi, eu achei mal feito. Eu achei que o filme começa a ficar meio sem propósito. Tipo, você quer mostrar uma mulher numa posição de poder porque você acredita nessa causa e porque ela pode ser uma mulher foda enquanto é uma mulher e porque ela pode ser uma líder foda enquanto é uma mulher e que as duas coisas podem coexistir, ou é pra lucrar em cima de uma causa que é muito atual. E pode até ser os dois, mas assim, vendo o pouco que eu vi, eu fiquei pensando, né? E também tem a questão dos anões terem sido computadorizados e começa a ser tanta coisa, começam a surgir tantas perguntas sobre qual é realmente o propósito desse filme. Seria talvez interessante entender que não é que não dê pra fazer uma Branca de Neve completamente feminista. Tipo, ela é totalmente ligada à energia masculina dela, ela não tem, sei lá, entendeu? Andrógena, tudo assim, tipo, super atual. Mas por que a Branca de Neve? Por que você só não faz uma, sei lá, uma princesa atual, uma princesa brabona, sabe? Que vai, tipo, e aí fazem um live action, tipo, não, acho que eles pensam, isso dá muito trabalho, então vamos pegar aqui a Branca de Neve, que é justamente o moral da história é sobre ela ser uma pessoa bondosa, e vamos jogar fora e falar que é, na real, sobre outra coisa, sobre salvar o príncipe, sobre tirar outra mulher do poder. Cara, tipo, tudo bem que a rivalidade feminina tava sempre presente, né, nos filmes, mas tantas oportunidades sobre falar disso e também sobre falar, caraca, o que é esperado de uma mulher que é líder, como ela é tratada, ou se é um mundo utópico onde ninguém fala sobre isso porque não veem uma mulher num lugar de poder como um problema ou não julgam ela por isso, ótimo, mas e a relação dela com ela mesma? Como é que impacta isso nela? Será que ela não tem nenhuma dúvida sobre si? Será que isso não entra em conflito com algum outro aspecto da vida dela? Tem muitas janelas pra explorar, entende? E eu sinto que eles foram pelo mais básico, assim, fácil, tipo, vamos tentar vender pra galera que quer igualdade. Isso incomoda, né? Isso incomoda muito porque, como eu falei, fica transparente. E aí eu acho que, na realidade, como eu falei, eu acho que tem esses casos em que a gente olha e fala, tipo, tem esses caras, né, que falam, porque aí vocês não querem igualdade, então divide aí a conta. É tipo, cara, vocês têm tudo. Vocês têm a porra toda. Vocês andam à noite, vocês tiram a camisa, vocês ficam pelados se quiser. Se vocês forem presos, vocês saem no dia seguinte. Tanta coisa. Você pode falar qualquer merda que vão te levar a sério. Tipo, você não é responsabilizado pela maior parte das coisas que você faz e por aí vai. Você precisa ter isso também, sabendo todas as imposições que a gente tem na nossa vida do dia a dia, que a gente já sabe que tem os custos pra ser mulher, porque se você não for tal mulher, você... Sério que você vai discutir sobre a conta? Você quer tanto feminismo, então vai lá e faz. Não, você me busca em casa, você... Não, eu não disse inversão de papéis, eu disse igualdade de direitos. É tipo assim, cara, enfim, isso me frustra muito. Dito isso, eu acho que uma mulher pode fazer o cacete que quiser, a caceta que quiser. Dito isso, eu acho que é muito curioso como a nossa sociedade tem uma dificuldade muito grande em entender que uma mulher, a gente não tá tentando ser anjos santificados. Nós estamos apenas tentando estar num lugar que nós somos vistas como seres humanos, assim como os homens são. E parece que isso é um conceito tão estrangeiro para nossa sociedade que tentar representar isso num filme fica ruim, porque não se entende de fato, porque não tem uma preocupação de tipo, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos conversar, vamos ver como é que pode ser feito, uma preocupação. E tudo bem, isso pode ser idealista porque a indústria é isso e é rápida e quer lucrar e não sei o que, beleza, mas tipo, ninguém tá tirando o direito deles de fazerem ganhar dinheiro e tal, mas caraca, eles estão perdendo dinheiro, sabe? A Branca de Neve teve uma repercussão ruim, porque assim como muitos produtos audiovisuais hoje em dia, a gente tá perdendo a essência das coisas. E é irônico porque tem tantos discursos tradicionais aí dizendo, tipo, nossa, a gente tá se afastando dos valores, mas os produtos nem parecem mais os produtos. E não por causa disso, tipo, não porque você tá abordando pautas atuais que já são, tipo, nossa, por exemplo, homossexual, sabe? Ai, mano, ser gay é uma coisa não que ninguém precisa ficar enchendo o saco sobre, cara. Já passou o tempo, é muito, tipo, muito antigo essa pauta, sabe? Essa galera ficar, tipo, mas por quê? Mas como? Mas não pode? Cara, que tal você falar, esse roteiro aí, cara, faltou, tem nem emoção. Eu acho que seria tão mais benéfico vocês começarem, tipo, esse grupo começar a reclamar desse tipo de coisa. Tipo, e aí, enquanto isso não acredito que tem uma atriz trans nesse... Ai, que tédio. Tipo assim, eles não são ruins porque eles têm pautas importantes em inclusão, entendeu? Não é por causa da diversidade, é por causa da falta de compreensão da mesma. Enfim, eu poderia ficar dias falando sobre isso, mas eu não vou porque, pelo amor de Deus. É isso, eu acho que esse live action da Branca de Neve é uma falha, assim, de tentar representar uma pauta que não compreende. E eu não acho que em nenhum momento
é sobre roubar narrativas pra poder tentar agradar. É tipo, não, a gente não quer isso não é pra você contar essa história da forma que você achou legal. Peraí. Deixa a gente contar, ou pelo menos consulta, sei lá, cara. Tem o negócio da Emilia Paris também, né, que eu não vi ainda, mas eu vou ver. Porque eu sinto que, pela repercussão que teve, pelo pouco que eu li sobre, tem uma coisa parecida, né? Tipo, um homem francês fazendo uma história sobre uma mulher trans mexicana. Enfim, por aí vai. Aí eu lembro que eu li uma fala desse diretor que ele falou assim, mas não é por causa do México. E aí começaram a perguntar, então por que você não fez na França? Sobre a França, a história, né, no caso, sobre uma francesa. Não, tem que ser do México, porque aí... Entendeu? E aí a gente vê esses filmes, assim, totalmente colocando... lugares que nem, às vezes nem nunca foram, nem sabem sobre o que é, num lugar... É aquela coisa, né, galera? Enfim, por isso que eu não vou assistir. Se você assistir, me fala o que você achou. Me fala se você concorda com isso tudo ou se você acha que não. E é isso. Eu te vejo na quinta-feira que vem com mais episódio de... Sinceramente.